E aí, gente, ainda existe alguma coisa para a gente falar sobre o caso Mariana Ferrer, ou Mari Ferrer, como ela é mais conhecida nas redes sociais? Depois de tanta coisa que já foi dita e explorada sobre o assunto, será que existe alguma ótica que a gente possa ainda analisar no caso de Mari Ferrer? Ainda mais se pensarmos que nós estamos exatamente num domingo após a eleição de Joe Biden, uma eleição complicada, contagem, recontagem, tentativa de parar a contagem, onde tanta coisa aconteceu que mobilizou muita gente, fazendo a gente esquecer até de outros assuntos. Será que esse assunto, Mari Ferrer, tem algum ângulo, tem alguma hipótese onde esse assunto possa ser abordado? Eu queria convidar você para você me acompanhar nesse vídeo, porque eu gostaria de conversar com você sobre um aspecto que eu não vi ser abordado em nenhum vídeo aqui no YouTube, pelo menos eu não consegui achar, que é o seguinte: vamos falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito, que são os afetos. Como nós podemos trabalhar e lidar com questões dos afetos dentro do caso Mari Ferrer. Então eu te convido para você me acompanhar nesse vídeo, a gente analisar esse assunto e dialogar sobre ele e quem sabe encontrar alguma transcendência sobre isso. Bom, eu sou o Marcos Vinícius, sou o criador deste canal. Este é o canal Comenta Aí, um canal para análise dos fatos, para um diálogo franco e aberto e também para quem sabe a gente encontre uma forma transcendente, uma forma um pouco mais elevada de discutir determinados assuntos. E esse assunto da Mariana Ferrer é um assunto que eu pensei e que deveria abordar sobre este ponto de vista, os afetos. Seja bem-vindo você que está aqui e eu já te faço um convite. Se inscreve aí embaixo no canal, ó, se inscreve aí no botãozinho de se inscrever. Do lado tem um botãozinho, um sininho. Clica naquele sininho para você receber as notificações de quando sai vídeo novo. Então vamos falar de Mari Ferrer e dos acontecimentos. Já que o assunto que nós vamos tratar é um assunto bem pesado. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: eu não vou falar do julgamento, nem muito menos da audiência em termos legais, em termos jurídicos. Muito menos vou me ater à questão da sentença, que é para lá de controvérsia. Por quê? Muita gente aqui no YouTube já tratou sob este ponto de vista, explicando todas as coisas, e eu acho que já ficou muito claro para todo mundo. Vou procurar abordar sim a audiência, que foi vista por todo mundo aí no vídeo que foi transmitido pelo The Intercept, mas não para tecer comentários das práticas jurídicas, dos temas jurídicos ali apresentados. Mas o que me interessa muito mais é o comportamento das pessoas ali presentes, especialmente o comportamento do advogado, deixa eu ler aqui, Cláudio Gastão da Rosa Filho, conhecido em Santa Catarina como o Gastãozinho, porque o pai dele, Gastão da Rosa, é um advogado famoso também lá. O advogado Gastãozinho teve um comportamento que nem mesmo o Código de Ética da OAB pode punir, porque é comum em audiências, especialmente audiências criminais, que os advogados das partes usem retórica muito forte para se dirigir a outra parte. Isso faz parte do modo de acontecer. Inclusive, eu vou deixar para você no comentário fixado o link de duas sentenças em que advogados foram réus por usarem uma retórica abusiva contra a outra parte e eles foram inocentados, não aconteceu nada com eles. Então, o que eu quero dividir com você sobre o comportamento do Gastãozinho é exatamente a forma onde ele expressou os seus afetos enquanto pessoa. Porque o que me choca na história desse senhor exatamente é que ele é conhecido lá em Santa Catarina como católico fervoroso, membro da Sociedade Nobre de Santa Catarina, pai de 4 filhos e casado. E ele não se sente constrangido em agredir verbalmente
não na questão da retórica jurídica, quero deixar isso bem claro, para poder ganhar a causa para o seu cliente. Inclusive, é conhecido lá em Santa Catarina uma frase que o senhor Gastãozinho diz, que ele vai ao inferno por um cliente, porém só não entra lá. A outra fala que eu quero destacar, que trabalha também no campo dos afetos, no campo do comportamento, no campo da forma como nós devemos tratar as outras pessoas, é a fala do Rodrigo Constantino. A fala do Rodrigo Constantino, comentando o caso Mari Ferrer, é recheada de expressões muito estranhas, para não dizer algumas expressões de um machismo patriarcal ou um patriarcado machista bem grande, ao ponto de ele constranger a sua filha, dizendo que se a sua filha passasse por algo semelhante ao que a Mari Ferrer enfrentou, e eu aqui não estou fazendo juízo de valor sobre se a Mari Ferrer foi ou não foi estuprada, se ela está mentindo para aplicar um golpe, como o advogado Gastãozinho quer fazer a sociedade crer, e parece que o juiz ali no caso acreditou nessa tese, eu não estou fazendo esse juízo de valor, mas o Constantino, o Rodrigo Constantino, para mim ele causou um tremendo constrangimento à sua filha, dizendo que se fosse com ela, ele exigiria saber as circunstâncias e ele não acusaria o homem se ele soubesse que foi uma circunstância indecente. Foi essa a palavra que o conservador de direita Rodrigo Constantino usou, porque existem mulheres indecentes. Dessa forma, mesmo que você não concorde com o comportamento moral de determinada pessoa, o que te dá o direito de você se considerar tão superior? E eu quero trazer para a nossa conversa um personagem que é especialista em desafiar preconceitos arraigados, comportamentos fechados, que foi especialista em determinar como que os afetos são mais importantes no nosso trato com as outras pessoas do que o rigor da lei ou o rigor da moral, do que determinadas tradições, determinados preceitos. Essa pessoa foi um sujeito que ele desafiou a ordem instituída e acabou com isso sendo crucificado. Eu estou falando de Jesus. E eu quero aproveitar aqui e fazer um parênteses para dizer o seguinte: se você chegou até aqui esse ponto do vídeo, não para, não cancela, não deixa de assistir o final. Eu não estou fazendo uma pregação, eu estou trazendo Jesus aqui como exemplo de como nós devemos tratar as pessoas. É disso que eu quero falar. Então, para exemplificar, para a gente poder ser bem objetivo aqui, para exemplificar, vamos falar de um julgamento. Tem um julgamento que Jesus participa, que não é o julgamento dele, é o julgamento de uma mulher. Se fosse o Constantino narrando essa cena, ele iria dizer assim: religiosos da seita dos fariseus, juntamente com profundos intérpretes da lei mosaica, levam a mulher adúltera, indecente, à presença de Jesus e exigem dele que ele diga qual a sentença que ela deve receber. Se fosse ele diria assim. E mais ou menos foi o que aconteceu. Esses fariseus, que atualmente o termo fariseu significa um hipócrita religioso, naquele tempo era uma seita religiosa que se considerava melhor do que os outros, mais cumpridora da lei do que os outros, mais capaz de interpretar o espírito da lei de Deus do que os outros, da lei de Moisés. E esse é um assunto para um outro dia, eu não vou entrar nesse pormenor, só que a forma como Jesus respondia a eles, a forma como Jesus denunciava a impostura deles, o quanto eles eram impostores religiosos, essa questão de você se achar melhor do que os outros, que foi o que o Constantino fez, que foi o que o Gastãozinho fez ao dizer também: minha filha nunca vai ser igual a você e o meu filho nunca vai ter uma mulher como você. No exemplo que eu estou trazendo para vocês, levaram para ele uma mulher pega em flagrante de adultério. Por isso eu brinquei com a narração aí do Constantino. Uma mulher indecente. E disseram para Jesus o seguinte: olha,
A lei de Moisés, já que você é judeu, diz que ela deve ser apedrejada, porque ela foi pega em flagrante de adultério. Jesus estava escrevendo, segundo João conta, alguma coisa no chão, na areia. E eles perguntam a ele, o que vamos fazer? Fazemos o quê? Jesus fica ainda um tempo ali, até que ele levanta a cabeça, olha para eles e diz o seguinte: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E a história termina de uma forma muito gostosa, né, que se você não conhece, deixa eu te contar. Diz que do mais novo ao mais velho, todos os homens foram embora. E é interessante que eram homens, somente homens. Jesus olha para ela e diz: ei, onde que estão os teus acusadores? Ela diz: foram todos embora. Então Jesus diz para ela assim: olha, nem eu te condeno. Vá embora e abandone essa vida de pecado. E esse final de conversa carrega uma cena que tem muita gente que gosta apenas da última frase: abandone essa vida de pecado. E muita gente esquece que Jesus diz assim: nem eu te condeno. Então fica muito claro que quando se trata da forma como nós devemos tratar as outras pessoas, da forma como nós devemos expressar até mesmo a nossa, vamos dizer, insatisfação, até mesmo a nossa insatisfação pelo comportamento da pessoa, Jesus demonstra que existem afetos que podem ser colocados de maneira melhor. Quero terminar dizendo para você o seguinte: o que falar sobre Mari Ferrer é falar sobre afeto, é falar sobre como nós devemos cuidar uns dos outros, como nós devemos tratar uns aos outros, como nós devemos falar uns com os outros. Vale a pena ser um pouco mais afetuoso. É sobre isso que eu queria falar. Então quero te fazer esse convite, se você chegou até aqui, pense nos seus afetos quando você for falar, até com gente com quem você não concorda, até com pessoas que são totalmente diferentes de você.